Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo da nossa série Teologia Pentecostal. Hoje é a aula de número 38. Vamos falar sobre regeneração. Mas só lembrando a você, para você que está, principalmente você que está chegando agora, dá uma olhadinha lá na nossa playlist. Você vai ver que nós temos lá 86 videoaulas Teologia para Iniciantes. Totalmente gratuito para você assistir, para você compartilhar com amigos, pessoas que estão começando na fé. Nós temos lá mais de 50 vídeos sobre curso da história da teologia, a história do desenvolvimento da teologia cristã, né? Temos outra série de vídeos também, teologia pentecostal, que é esta, né? E temos teologia paulina, temos também 17 vídeos, aulas, falando sobre prolegômenos. O que é prolegômenos, pastor? Prolegômenos é as palavras iniciais ali no contexto da teologia sistemática, né? Então dá uma olhadinha aí. Peço a você que nos ajude, dando seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook. Peço a você que dê o seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. E outra maneira de você ajudar o nosso canal é sendo um patrocinador. Isso, deixa Deus tocar o teu coração. O que você pode fazer? Você pode semear, né, no reino de Deus, abençoando o nosso canal. Aqui embaixo nos comentários temos o link do Apoia-se. R$5, a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, você poderá estar abençoando nosso canal mensalmente. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é um grupo de WhatsApp para debate teológico, discussões, brigas, não. A gente fala sobre livros, lançamentos, as promoções, se um livro é bom, se é ruim, enfim. Tá certo? Faça isso, porque o nosso propósito é quando nós alcançarmos a meta financeira, que você vai ver clicando aí, no Apoia-se, nesse link do Apoia-se, você vai ver que temos uma meta financeira. Quando batermos essa meta financeira, nosso intuito é sortearmos livros de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Então vamos lá, nós estamos usando como livro-texto a sistemática, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton, da CPAD, tá certo? Então estamos aqui no capítulo 3 falando sobre regeneração, a gente vai lendo aqui e comentando. Muito bem, regeneração. A obra do Espírito Santo complementa a obra de Cristo na regeneração. Cristo morreu na cruz a fim de possibilitar ao pecador ser revivificado para Deus, mediante o novo nascimento espiritual. Entramos no reino de Deus. O Espírito Santo aplica a obra salvífica de Cristo ao coração do homem e opera no coração deste a fim de o convencer do pecado e para induzi-lo à fé no sacrifício expiador que Cristo oferece. É essa fé que leva à regeneração mediante a união com Cristo. Usando a expressão joanina, né, o nascer de novo, né, aquele que não nascer de Deus, não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Fala sobre um nascimento espiritual. Regeneração, o próprio termo está falando, né, gerar novamente, ou seja, é uma nova criação. Segundo aos Coríntios, né, capítulo 5, 17, você conhece? Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Outras traduções dizem aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação, partindo desse entendimento de que o indivíduo está morto espiritualmente, então ele recebe uma nova vida, ele é gerado novamente, só que espiritualmente. Ele foi gerado uma vez, né, humanamente falando, mas agora espiritualmente ele está nascendo de novo e está sendo regenerado, ok? Muito bem, a fé regeneradora produzida pelo Espírito Santo não deve, entretanto, ser considerada de modo abstrato. Ela não existe no vazio, mas surge do relacionamento com a palavra de Deus. Então, eu estava vendo agora há pouco vídeo, né, de uma ex-pastora, né, chamada Lana Holden, talvez você conheça, e hoje ela é lésbica assumida, tem uma igreja de gays lá em São Paulo, voltada para o público LGBT, e ela falando, dizendo que Deus ama, né, a todos, né, com o entendimento de que se Deus ama a todos, tolera o pecado das pessoas, que não é necessidade de transformação de vida, não é necessidade de abandonar os seus maus caminhos, né? Então esse entendimento que a pessoa pode ter comunhão com Deus, de que ela é uma pessoa regenerada sem ter mudado de vida, esse é um entendimento totalmente falacioso, totalmente equivocado, que não está presente nas Escrituras. Aliás, percebe-se ali o espírito de engano. A pessoa que é regenerada, ela tem desejo de estar na casa de Deus, ela tem desejo de habitar na casa do Senhor, de ter comunhão com os santos. A pessoa que é regenerada,
ela deseja compartilhar do Evangelho, ser uma testemunha fiel de Cristo. Ela deseja ter comunhão com o Senhor através da oração, através do exame das Escrituras Sagradas. Ou seja, há um padrão de comportamento. Há um padrão. Né? Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, seja o padrão, Timóteo, dos fiéis. Ou seja, o termo padrão lá no original grego é a palavra typos. Typos, ou seja, a palavra que a gente conhece em português, né? Daí vem a palavra portuguesa tipo, exemplo. Seja o padrão. Existe um padrão, um exemplo a ser seguido. Qual é? É o padrão da minha imaginação, da minha cabeça, daquilo que eu acho que é certo, que Deus aprova as minhas iniquidades, a minha homossexualidade, a minha vida marginal, o meu mau caratismo, é isso? Não. Existe o padrão, e o padrão é a palavra. Ele diz mais, não foi somente o Espírito Santo responsável por registrar a mensagem da salvação que se acha nas Escrituras, mas também dá testemunho da veracidade destas. Posto que Deus haja falado na Bíblia ao gênero humano, agora o Espírito Santo tem de convencer as pessoas quanto a isso. O Espírito convence não apenas a respeito da veracidade geral das Escrituras, mas quanto a uma aplicação poderosamente pessoal dessa verdade. Sim, a pessoa que foi regenerada, ela não somente tem a convicção de que a Bíblia é verdade, mas vai colocar também a convicção, concordo aqui com o autor, e o Espírito Santo vai colocar esta convicção da prática, de não somente crer, mas viver as Sagradas Escrituras. E se você apenas crê, né, mas não deseja praticar esta palavra, eu acho que essa pessoa precisa fazer uma avaliação, colocar em xeque verdadeiramente se ela foi regenerada pelo Espírito de Deus ou não. Cristo como Salvador pessoal é o objeto da fé produzida no coração pelo Espírito. Essa fé está inseparavelmente ligada às promessas da graça divina, que se acha em todas as partes da Bíblia. Precisamos do Espírito e da palavra. O Espírito lança a mão da palavra e a aplica ao coração, a fim de produzir o arrependimento e a fé, e por esse meio a vida. Sim. Perdão, eu estou pregando já há 10 meses, lá na nossa igreja, a série O Maior Capítulo da Bíblia, que você sabe que é o Salmo 119, composto de 176 versículos. São 176 versículos, né, elogiando, exaltando, enaltecendo a palavra. Sim, é a palavra que vai produzir fé. É a palavra que vai produzir, claro, né, essa mesma palavra tendo o Espírito Santo, que vai produzir arrependimento, que vai produzir vida abundante. Então, dizer que nós só precisamos do Espírito Santo sem a palavra, o que você vai ver? Você vai ver confusão. Você vai ver fanatismo. Percebe que existem movimentos, grupos, né, que só querem o movimento. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser mais do Espírito Santo, eu quero isso. Mas ignora totalmente a palavra. O que você vê lá? Você vê meninice, você vê bizarrices, você vê distorções teológicas, você vê imaturidade, você vê fanatismo, você vê tudo de errado. Porque precisamos do Espírito e da palavra. Precisamos da palavra e do Espírito Santo, né? O Espírito lança a mão da palavra e aplica ao coração a fim de produzir o arrependimento e a fé e por esse meio a vida. Por essa razão, a Bíblia fala na regeneração em termos de nascer do Espírito e de sendo de novo gerados pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Ou seja, até o apóstolo Pedro vai usar essa expressão, né? O apóstolo João usa o termo nascer de novo, ok? E o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos novamente gerados no contexto espiritual. Então note, os autores neotestamentários eles vão se utilizar destas expressões: nascer de Deus, nascer de novo, ser gerados novamente, nascer do Espírito. A palavra lá no original grego, para nascer de novo, lá em João capítulo 3, é a palavra hanotan, no grego, que significa, e que você também pode traduzir por nascer do alto. Ou seja, o novo nascimento, a experiência de ser gerado novamente, é uma experiência que tem origem no céu, em Deus. Nascer do alto tem o sentido de nascer de Deus, aquele que habita no alto e sublime trono, que é Deus. Então, para que uma pessoa possa nascer de novo, para que uma pessoa possa nascer de Deus, possa nascer do alto,
quem é que vai produzir esse novo nascimento? É um grupo de religiosos? É um grupo de pessoas bem intencionadas? Não. Em primeira instância, quem produz esse novo nascimento, quem faz o indivíduo ter experiência de ser gerado novamente, é o próprio Deus. Ok? E aqui ele começa a falar sobre iluminação, que é um tema pertinente também. Ó. A doutrina da iluminação do Espírito envolve a obra do Espírito Santo na pessoa, levando-a a aceitar, entender e apropriar-se da palavra de Deus. Anteriormente, já havíamos considerado várias evidências internas e externas que confirmam ser a Bíblia a palavra de Deus. No entanto, mais poderosa e mais convincente que todas elas é o testemunho interior do Espírito Santo. Embora as evidências sejam importantes e o Espírito Santo possa fazer uso delas, em última análise é a voz autorizada do Espírito no coração humano que produz a convicção de que a Escritura é, de fato, a palavra de Deus. Então vamos lá. A pessoa que fica na internet atacando a divindade de Jesus, atacando a divindade do Espírito Santo, atacando a igreja, odeia a igreja. Fala que a igreja, um grupo de pessoas ali reunidas, que tem um CNPJ, você precisa ter um espaço para se reunir, e esse espaço precisa estar legalizado diante da sociedade, diante das leis, né, da sociedade, diante do Estado. Aí ele diz que é o sistema religioso. Quem está ali está no engano. Normalmente essas pessoas se dizem igrejados, eles têm o seu próprio entendimento da Bíblia. Geralmente essas pessoas distorcem as escrituras, não creem na sua totalidade na palavra de Deus, negam a divindade de Jesus, negam a divindade do Espírito Santo, negam o retorno de Jesus, nega o inferno, a existência do inferno, nega a existência de um ente material, alma, espírito, enfim, nega quase 100% das doutrinas basilares da fé cristã. Essa pessoa foi iluminada? Não foi. Ela foi enganada por Satanás. Aliás, ela está sendo enganada pelo pai da mentira. Então, ela se gaba, se orgulha de não fazer parte do sistema religioso e por descobrir um monte de coisa diferente, né? Geralmente são os reis da cocada preta. Se assemelham muito aos gnósticos, né? Eles possuem a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento. Todo mundo que está na Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Metodista, na minha denominação, todo mundo, Nova Vida, enfim, congregacional, todo mundo está equivocado. Está todo mundo no sistema religioso, está todo mundo perdido, só eles que conhecem a verdade, que possuem o verdadeiro conhecimento, possuem a verdade, né? Só que não. Sem o Espírito Santo, a humanidade nem aceita, nem entende as verdades oriundas de Deus. Não é? A pessoa que nega o Espírito Santo, nega a pessoalidade do Espírito Santo, nega a divindade do Espírito Santo, eles não têm iluminação do Espírito Santo, eles rejeitam o Espírito Santo. Eles entendem que o Espírito Santo é uma invenção da igreja. Então, se essa pessoa pensa dessa forma, é óbvio, né, que ao rejeitá-lo, melhor dizendo, ela não vai ter iluminação do Espírito Santo. O coração dela está fechado. A rejeição da verdade divina pelos incrédulos acha-se vinculada à sua falta de entendimento espiritual. As coisas de Deus são por eles consideradas loucuras. Jesus descreveu os incrédulos como aqueles que ouvem, mas não compreendem. Por causa do pecado, se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, conforme diz Romanos 21. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sua única esperança para receber o entendimento espiritual ou para perceber a verdade da parte de Deus é a iluminação do Espírito. Essa percepção espiritual inicial resulta na regeneração, mas também abre a porta para uma nova vida de crescimento e no conhecimento divino. Ou seja, a pessoa que nunca recebeu o Evangelho, nunca teve a experiência do novo nascimento, sim, ela precisa ter a sua mente iluminada. Diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 4, que o entendimento dela está totalmente fechado, né? Está cego, o entendimento, a compreensão do Evangelho. Né? O entendimento dos incrédulos acerca do Evangelho, qual é? Você pega uma pessoa que não conhece Jesus, que nunca esteve numa igreja, qual é o entendimento que ela tem? Me fala um pouco sobre os evangélicos, sobre os crentes, qual é o entendimento que ela tem? Ela imagina um bando de religiosos que estão perdendo tempo, bitolados, perdendo tempo, né, indo a uma igreja, perdendo seus finais de semana, envolvidos, né, numa comunidade,
Ele entende que para ser salvo ou para um dia morar no céu, porque a concepção de salvação deles é distorcida, a maioria deles não entende o que é isso, mas normalmente eles vão dizer o seguinte: eles não pensam nem em ser salvo ou morar no céu. Eles vão dizer, a maioria deles vão dizer assim: para que eu possa ter Deus, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que abrir mão da minha cervejinha, do meu churrasco, do meu pagodezinho, do meu forró. Eu sou obrigado a estar na igreja. Deus vai exigir isso de mim? Não. Deus me deu essa vida para me desfrutar, para me curtir, né? Esse é o entendimento. Essa pessoa só tem a experiência do novo nascimento se a sua mente for iluminada pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí, nessa questão da iluminação, se nós formos entrar aqui nas concepções divergentes entre arminianos e calvinistas sobre essa questão da iluminação, né? Sobre regeneração, há divergências, né? Mas não vou entrar aqui não. Embora a promessa de João 14:16 a respeito da orientação e ensino a serem ministrados pelo Espírito Santo façam referência especial aos discípulos de Jesus, que seriam usados para escrever o Novo Testamento, há um sentido contínuo em que esse ministério do Espírito relaciona-se a todos os cristãos, né? João, escrevendo em sua primeira epístola, ele vai dizer: vós possuis, vós tendes a unção. Ou seja, há uma unção sobre nossas vidas, a presença do Espírito é real. Então, hoje nós vivemos o ministério do Espírito na igreja. Então, quem é que levanta pastores, missionários? Quem é que levanta mestres, evangelistas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o alter ego de Jesus. Jesus disse: eis que vos envio o outro Consolador. O termo outro, lá no original grego, traz a ideia de outro igual. Outro igual, da mesma essência, da mesma substância. Ou seja, o alter ego de Jesus, o Espírito Santo, o outro que ele envia, não é alguém inferior. É o outro, mas igual em essência e importância, né? Diz mais. Mas ele faz mais do que nos mostrar a verdade. Ele nos coloca dentro da verdade e ajuda-nos a pô-la em prática. Então, o Espírito Santo de Deus habitando em nós nos ajuda, sim. Certamente, o Espírito Santo nos ajuda a praticarmos a palavra. E não somente cumpre a missão de colocar a verdade das Escrituras no nosso coração, mas também nos dá graça, nos move a colocarmos em prática a palavra de Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, né? Ou seja, como eu sou sinergista, entendemos que há um despertamento movido pelo Espírito no nosso coração, e há colaboração, há um sinergismo, há uma cooperação do homem também nesse intuito de colocar em prática a palavra de Deus. O Espírito Santo nos move, nos desperta para colocarmos em prática, e nós conseguimos, pela graça de Deus, colocar em prática essa mesma palavra, né? E diz mais: é importante manter juntas a palavra escrita de Deus e a iluminação do Espírito Santo. O que o Espírito ilumina é a verdade da palavra de Deus, e não algum conteúdo místico oculto nessa revelação. Ontem eu estava vendo um vídeo que é muito perigoso, você fique atento, tá? Na internet tem muita gente aí, muitos evangélicos até, seguindo e acreditando em muitos mestres que dominam a chamada Cabalá. A Cabalá, envolvido com a gematria, o que é isso? Seria o ocultismo dentro dos estudos judaicos, né? Geralmente essas pessoas postam na internet cursos de hebraico do zero, hebraico para iniciantes, postam vídeo falando sobre cultura judaica, mas inserida ali no meio eles colocam essas teorias ocultistas da gematria. O que seria gematria? Gematria é a ideia, né? Você sabe que, não sei se você sabe, mas cada palavra do hebraico, né, possui uma numeração, um valor numérico. Entendeu? Possui um valor numérico. E aí eles pegam o nome das pessoas e vê cada letra do nome, o valor numérico, soma-se, aí eles encontram um resultado ali, eles vão dizer qual o significado do seu nome. Isso seria numerologia dentro da Cabalá, que é uma linha ocultista seguida por muitos rabinos,
E muitos judeus messiânicos, tá? Que são pessoas que não seguem o judaísmo. Eles dizem que creem em Yeshua HaMashiach. Eles dizem que não pode se chamar o nome de Jesus, de Yeshua, né? Jesus, de Jesus. Tem que ser HaMashiach. Se você falar Jesus, ele não te atende. Então, vai vendo. Então, os caras, assim, eles mesclam nos seus vídeos muitas verdades, mas também com muitos erros, muitos equívocos, muitas coisas estranhas. Então, a minha Bíblia não diz para mim ficar seguindo esse tipo de ocultismo, esse tipo de hermenêutica nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz para nós pregarmos e vivermos a palavra, não ficar procurando significados ocultos atrás da numeração de cada letra. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. O diabo não brinca em serviço, não. Daí a pessoa vai para outras coisas aí e se perde. O que diz mais aqui? A mente humana não é deixada de lado, mas vivificada à medida que o Espírito Santo elucida a verdade. A revelação é derivada da Bíblia e não da experiência, nem do Espírito Santo como uma segunda fonte de informação paralela à Escritura, independente desta. Só que no meio, principalmente no meio pentecostal, muitos arraiais, eles valorizam mais as revelações, as experiências místicas, do que a Bíblia. Tudo errado. Total equívoco. Nem sequer os dons de expressão vocal dados pelo Espírito Santo têm a mínima igualdade com as Escrituras, pois eles também devem ser julgados pelas Escrituras. Está falando aqui dom de profecia, dom de revelações, né? O Espírito Santo nem altera, nem aumenta a verdade da revelação divina dada nas Escrituras. Estas servem como padrão objetivo, necessário e exclusivo, através das quais a voz do Espírito Santo continua a ser ouvida. A iluminação do Espírito Santo não visa ser um atalho para se chegar ao conhecimento bíblico, nem um substituto do estudo sincero da palavra de Deus. E você já ouviu isso? Já? Muita gente dizendo assim, não preciso nem estudar a palavra. Para mim pregar não precisa nem ler, nem estudar, nem nada. Deus vai me dar. Esse caso sério, né? Deus vai me dar. Que eu falei certa vez em uma live, pelo conhecimento bíblico que Deus já nos deu esses anos, eu conseguiria ficar pregando de improviso. A pessoa fala, pastor, prega aí. De pegar de surpresa, eu consigo pregar de improviso. Mas uma coisa é você pregar de improviso e outra coisa é você pegar o texto, destrinchar, fazer uma exegese, uma hermenêutica sólida, consistente, trazendo conteúdo, informações acerca ali do texto, do contexto, para alimentar o povo de Deus. É tudo diferente. Né? Então, cuidado com esse pessoal que fala que não lê Bíblia, né? O Espírito me dá. Tá bom. Pelo contrário, é à medida que estudamos as Escrituras que o Espírito vai nos outorgando entendimento espiritual que inclui tanto a crença quanto a persuasão. As pesquisas filológicas e exegéticas não são usualmente locais para a sua operação, pois é no coração do próprio intérprete que ele opera, criando aquela receptividade interior pela qual a palavra de Deus é realmente ouvida. O Espírito, fazendo com que a palavra seja ouvida pelo coração e não apenas pela cabeça, produz uma convicção a respeito da verdade que resulta numa apropriação zelosa desta mesma palavra. Ou seja, quanto mais eu examino as Escrituras, o que Jesus vai dizer, né? Examinar as Escrituras porque elas testificam de mim, cara. Examinar as Escrituras. O que significa examinar? Se você estiver sentindo algum tipo de dor, sentindo alguma coisa, você vai no médico. O médico nem olha para a tua cara e fala assim, o que você tem? Você diz, estou com dor aqui, nem olha para a tua cara. Ele vai, receita, toma esse remédio e vai embora. Toma esse aqui, compra esse remédio. Você vai ficar chateado, você gostaria que no mínimo ele examinasse você, não é isso? Jesus está dizendo que as Escrituras precisam ser examinadas. É necessário uma atenção maior. Assim como você gostaria que o médico te desse uma atenção melhor e maior, né? Para fazer um diagnóstico preciso. Pois é, para que nós tenhamos um diagnóstico preciso da vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos examinar as Escrituras. Então, quanto mais você examina as Escrituras, você estuda a palavra de Deus, mais aquela palavra vai entrando no seu coração, no seu poder, mais você vai sendo persuadido pelo Espírito Santo, suas convicções vão sendo consolidadas, de maneira que quando você transmite a palavra de Deus, é diferente. Você está vivendo, você tem aquilo queimando no teu coração, ardendo, né? A neo-ortodoxia tende a confundir a inspiração com a iluminação, ao considerar que as Escrituras se tornam a palavra de Deus quando o Espírito Santo aplica seus escritos aos corações humanos. Segundo a neo-ortodoxia, né, também conhecida como teologia dialética,
A Escritura é revelação somente quando e onde o Espírito Santo fala de modo existencial. O texto bíblico não tem nenhum significado objetivo e específico. Né? Isso aí é algo totalmente contrário, né, à revelação das Sagradas Escrituras. Né? Posto que não existem verdades reveladas, mas somente verdades da revelação, o modo de uma pessoa interpretar um encontro com Deus pode ser diferente da maneira como outra pessoa entende igual situação. Esse tipo de pensamento leva aí a várias hermenêuticas, várias revelações, vários tipos de interpretação, e cada um tem um pensamento doido. Como eu falei no início, existe um padrão, um tipo, um exemplo, né, a ser seguido. E para fechar, ele traz aqui o último parágrafo. Os evangélicos, contudo, consideram a Escritura como a palavra escrita, objetiva de Deus, inspirada pelo Espírito na ocasião em que foi escrita. A comunicação verdadeira a respeito de Deus está presente na forma proporcional, quer a reconheçamos, quer a rejeitemos. A autoridade da Escritura é intrínseca devido à inspiração e não depende da iluminação. É independente do testemunho do Espírito Santo e antecede a este. O Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, e a sua iluminação encontra-se vinculada exclusivamente com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, as Escrituras, é palavra de Deus, certo? Independente se a pessoa aceita ou não. Eu não creio nessa palavra. Tanto faz, independente se você aceita ou não, essa palavra continua tendo autoridade, é a Escritura revelada. Os neo-ortodoxos, né, esse pessoal da teologia da dialética, que em muito da sua teologia tem um pezinho lá no liberalismo, eles vão dizer, né, que a palavra de Deus ela só se torna revelação, né, só se torna revelação quando o sujeito tem a iluminação, uma iluminação independente. Né? Não, a palavra ela já é revelada, independente se a pessoa quer receber essa palavra em sua vida, praticar essa palavra em sua vida ou não. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com os entendimentos e as percepções equivocadas, falaciosas, né, de neo-ortodoxos, de desigrejados, de místicos da Cabalá. Pois é, olha quanta tralha. A gente precisa estar atento para não sermos confundidos pelo pai da mentira. Que Deus abençoe a sua vida, torne-se nosso apoiador, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.